meninas? Vocês estão bem? Boa noite, meninas. Bem, graças a Deus. Então tá jóia. Deixa eu ver, tem mais gente entrando. Graças a Deus também tá. Acho que todo mundo que tá aqui falou que tá bem, então tá bom. A aulinha de hoje a gente tá indo para nossa aula prática 6, ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. Hoje o assunto é o tornozelo. Quando a gente fala de membros inferiores, a gente trabalha sabendo que é o suporte do nosso corpo, né? Então, assim, é ele quem nos conduz, quem nos carrega, e então, consequentemente, sente muito. Então, a gente tem bastante paciente que nos procuram com problemas em joelhos, problemas em tornozelos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre articulação e no final eu vou dar uma palavrinha também sobre a gente clinicar, né? O objetivo da aula será compreender as estruturas relacionadas ao tornozelo. O tornozelo é uma articulação complexa e complicadinha de se tratar, mas é muito bom de tratar, porque a gente tem N coisas para fazer, é bem bacana. Ela é formada pela união dos ossos da perna, que é a tíbia e fíbula, distalmente, ou seja, o finalzinho delas, né? E os ossos do talos. Junto, os ossos formam uma articulação que permite aí a flexão plantar e a dorsiflexão do pé. A flexão plantar, ela é aquele movimento que o pé, a ponta do pé aponta para o chão, né? Os dedos ficam voltados para o chão. E a dorsiflexão, ela é o contrário, ela é o oposto. É o calcanhar apontado para o chão e os dedos apontados para cima. A gente tem também o maléolo, o maléolo medial, que é o lado da tíbia. Lembra que a tíbia, ela fica medialmente, é um osso mais encorpado, a fíbula é um osso mais fininho, né? O maléolo medial é o osso da tíbia, e o maléolo lateral é o finalzinho ali da fíbula, né? E eles envolvem o tarso, para quê? Para evitar os movimentos laterais do tornozelo. Aqueles movimentos, lógico, exagerados, né? A fíbula, ela vai se unir ali com os ossos do pé lateralmente, né, do tornozelo, através dos ligamentos. No lado mediano, os ligamentos se unem lá com a tíbia. No lado lateralmente falando, né, a fíbula se une formando ali o tornozelo. Que liga isso daí tudo são os ligamentos. Todos os ligamentos, eles trabalham juntos. Para quê? Para poder dar limite no movimento, para não ter aqueles movimentos extremos e aí causar uma luxação, uma entorse, né, na articulação do tornozelo. E proporciona uma ligeira flexibilidade lateral, que ajuda aí, no caso, o corpo a andar, né, sobre superfícies irregulares e manter o equilíbrio. Você percebe que quando a gente está andando sobre algumas pedras, sobre uma grama, a gente percebe que a gente consegue se equilibrar por conta dessa adaptação que o nosso tornozelo promove. Se não fosse essa adaptação, se ele não conseguisse se equilibrar e se adaptar a essas irregularidades, a gente ou ia viver caindo, ou ia viver torcendo o pé, causando até fratura. A gente ia viver se quebrando, para falar a verdade, né? Então, eu vou soltar a aula que ele vai falar e no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre esses exercícios que ele vai passar para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês.
E vamos nós. Qualquer coisa é só me avisar se tiver alguma coisa aí que não esteja ouvindo ou vendo. Falei sobre o joelho também. E hoje o tema desta aula prática é muito importante porque envolve uma articulação muito presente sobre a nossa locomoção, que é o tornozelo. Então, o tornozelo será a articulação que nós veremos nesta aula prática, de forma específica o tornozelo. Você ainda verá em outros conteúdos dessa. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Vamos fechar? Obrigada. Esta aula prática, para que você conheça essa estrutura articular. É uma articulação vista como uma articulação complexa, que apresenta um grande número, pensando no complexo tornozelo-pé, eu tenho um grande número de articulações, eu tenho mais de 100 ligamentos, 100. Então é muito ligamento, muitos músculos também, né? Músculos até menores, um pouco mais finos, mas que são importantíssimos para a nossa locomoção. E você verá nessa aula prática também como o tornozelo ele possui essa grande capacidade de adaptação. Então, a adaptação às superfícies. E aí, esse é um ponto que eu vou falar, né? Vou bater bastante bater bastante nesse ponto aí, justamente para que você compreenda como o tornozelo ele é importante. Vou falar de mecanismos de lesão também no joelho, os principais movimentos que são realizados, os músculos também que realizam esses movimentos, enfim. Você conhecerá a fundo essa articulação do tornozelo e vou recomendar, como sempre faço nas nossas aulas práticas, a utilização da base Ovid. Utilize a base Ovid, não só nesse momento, mas para reforçar os seus estudos, dar uma olhada até em outras referências, você consegue encontrar nos materiais que estão disponibilizados a você, ou em alguns espaços característicos, como as próprias bibliotecas virtuais e digitais, então é muito importante que você faça uso delas também. Enfim, vamos iniciar nossa aula prática, vamos ao quadro. Você vê na tela o nome da disciplina, né? Ciências morfofuncionais do aparelho locomotor, membros inferiores e coluna vertebral. O objetivo desta aula prática é compreender as estruturas relacionadas ao tornozelo. Então, veja, quando eu falo em estruturas, eu não falo simplesmente da articulação. Ah, achei a articulação do tornozelo, beleza, está valendo. Não, eu preciso compreender os ossos que formam essa articulação. Eu preciso compreender os ligamentos presentes que vão limitar os movimentos que a articulação realiza e também os músculos que fazem esses tipos de movimentos. Então, a compreensão de estrutura de uma articulação não passa apenas por conhecer o nome da articulação e o movimento que realiza. Bom, e como que a gente vai realizar isso? Vai estudar na base Ovid, por meio da base Ovid, as estruturas relacionadas à articulação do tornozelo. Então, muita atenção a partir de agora, porque eu falarei sobre o tornozelo. Bom, o tornozelo, também, essa articulação, ela também é conhecida como articulação talocrural. Tá? Então, você ainda pode e da fíbula e encobrem a tróclea do talos. Eu vou passar para você toda essa parte óssea daqui a pouco, a gente vai conhecer mesmo essa parte mais distal da tíbia, lembrando que você conhece a parte proximal. A parte proximal da tíbia, ela está relacionada ao encaixe com a patela, né, com o fêmur, para formar o joelho. Não, mas agora eu quero saber da parte distal. Aí na parte distal eu tenho sim o tornozelo,
é formado pela fíbula, pela primeira vez a fíbula aparece já formando uma articulação, e aí eu tenho o talos, também muito importante. Bom, ela atua no controle e estabilização da perna, então a gente já vence esses 3 tópicos aqui, e pensando no tornozelo, realiza também a resistência e flexibilidade. Ah, mas como assim? Ele é resistente ou ele é flexível? Bom, depende. Ele consegue alternar entre uma estrutura flexível que se molda às irregularidades do solo para uma estrutura rígida de sustentação do peso. Então, você já andou provavelmente por solo um pouco irregular, seja uma grama um pouco irregular ou, por exemplo, na areia. Então, você anda na areia, você gosta de praia, vai lá, anda na areia e você vê que você não consegue manter o seu pé numa posição plana por todo o tempo. Não, muito pelo contrário. Você tem hora que pisa na superfície, no solo, e o seu pé, ele faz um outro movimento. Ele não fica plano, certinho. Muitas vezes ele tem que estar um pouquinho para o lado, fica um pouquinho para o outro, dependendo da superfície. O tornozelo, ele apresenta essa grande flexibilidade. Depende, obviamente, do terreno. Lógico, tudo tem limite, né? Não é em todo local que ele vai conseguir se adaptar. E aí você tem, sim, alguns tipos de lesões. Por exemplo, quando você vai realizar uma subida, andar em subida, ele apresenta um movimento que você vai ver também, né, essa parte de dorsiflexão, e você consegue realizar essa subida. Então, o tornozelo ele vai se alinhando de acordo com a superfície. E, ao mesmo tempo, tem essa parte de sustentação do peso. Não posso esquecer, se eu falei do joelho, e o joelho ele apresenta um grande aspecto de sustentação do peso, e o tornozelo que está mais embaixo? Tem bastante parte de sustentação também. Vamos voltar ao quadro para dar continuidade. Bom, além dessa parte de sustentação e também desse caráter, né, desse aspecto flexível e resistente, ele é muito importante para a marcha. Ele também realiza amortecimento de choques quando a gente caminha, quando a gente anda, quando a gente corre, quando a gente aterrissa. Então, o tornozelo também é importante por realizar essas ações. Possui 1 grau de liberdade. Se eu estou falando dessa articulação, da articulação do tornozelo em específico, eu falo de 1 grau de liberdade só. Eu falo de dorsiflexão e flexão plantar. São movimentos que você verá nesta aula prática. E, além disso, nós temos a articulação tíbio-fibular, que ela é firmemente conectada por uma membrana interóssea, chamada sindesmose, inferiormente e superiormente. Bom, vamos dar uma olhada na articulação do tornozelo da base óbvia, para que você veja em linhas gerais, né, que eu faça essa primeira apresentação do tornozelo para você. Você está vendo a interface da base óbvia, você já conhece muito bem, eu aposto que você está craque na base óbvia, e eu vou dar uma atenção maior aqui para todo o esqueleto. Então, eu seleciono A1, aí a gente vai lá para baixo, aqui, gira e aproxima. Ok. Então, você consegue ver, primeiro, a tíbia, a fíbula, e este aqui embaixo, eu vou tirar esse retináculo para que fique um pouco mais tranquilo, é o talos. Então, eu tenho um encaixe entre talos, fíbula e tíbia. Aí forma a articulação do tornozelo, tá? E aí uns ligamentos que a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas você consegue ver já essas principais estruturas. Esse é o tornozelo. Ok? E tem muita, né? Tem muita estrutura. Quando você pensa em tornozelo e pé, olha só a quantidade de ligamentos, pequenos ligamentos que existem. Mas isso será assunto para daqui a pouco. Bom,
Você vê nessa imagem como surge essa articulação, então. Eu tenho a tíbia, fíbula e o talos, que vai realizar como uma base, né? Ele funciona como uma base para esse encaixe das extremidades distais. Além disso, eu tenho o maléolo. O maléolo, proveniente nessa tuberosidadezinha aqui, daqui a pouco você verá, ela forma um capuz sobre a face superior do talos e não permite os movimentos laterais da articulação do tornozelo, tá? Então daqui a pouco você vai ver também o maléolo. Bom, então vamos dar uma olhada na basióvide, cada osso que eu falei para você. Bom, vamos focar primeiro na fíbula. Então a fíbula, você vê, é um tipo de osso longo, você tem o corpo da fíbula. Aqui o maléolo lateral, onde eu apontei. Esse maléolo lateral, vou fazer uma seta para você, ele vai formar esse capuz sobre a face superior do talos e não permite os movimentos laterais da articulação do tornozelo. Lembra que a articulação do tornozelo, ela possui apenas 1 grau de liberdade? Se ela possui apenas 1 grau de liberdade, ela realizará, nesse caso, a dorsiflexão e a flexão plantar. Então, não tenho movimentos laterais. Eu não tenho movimentos laterais no meu tornozelo. E quem impede esse movimento lateral é o próprio maléolo. Então, você conhece aí a parte distal da tíbia, da fíbula, perdão, fíbula. Temos a tíbia, você conhece a tíbia, só que agora eu darei uma ênfase maior em sua região distal. Você conhece a região proximal, que é essa região aqui de cima, mas eu quero que você conheça a região distal que eu estou girando para você aqui agora. Então eu tenho o corpo da tíbia e o maléolo medial. Vou virar aqui para que você conheça o maléolo medial. Você já viu o maléolo lateral. Este aqui é o maléolo medial. Este maléolo que você vê na tela que eu acabei de fazer a seta. E aqui embaixo, você tem o encaixe dela com o talos. Então, essa região que fará o encaixe. Sobre o talos, ele é este osso embaixo, destacando ele. Nós temos o corpo do talos, o tubérculo lateral, a tuberosidade lateral, a medial, o pescoço do talos e a cabeça do talos. Você vê como ele apresenta essa característica bem irregular, né? Aqui embaixo eu tenho o sulco dele. Olha só como ele apresenta essa característica irregular presente. Quando a gente fala do talos, a tróclea dele possui uma superfície superior para a sustentação do peso que se articula à extremidade distal da tíbia. Então, é outro ponto a ser muito destacado quando a gente fala em talos. Então, você conheceu aí a fíbula, este osso, a tíbia e o talos. São por meio desses 3 ossos em que eu tenho a minha articulação do tornozelo. Então, fica claro para você na basióvide, para você achar fíbula, tíbia, que é o maior osso, e o talos. O que eu recomendo é que você faça esse mesmo procedimento, que você vá na basióvide, que você pegue
cada um dos ossos, vai lá, pega a tíbia, você fala, mas já conheço, tá, mas é a parte distal agora que é importante. Encontre o malelo medial, vá na fíbula, veja como ela também é um osso longo, ela é um pouco mais fina do que a tíbia, mas aí ela apresenta também um maléolo lateral e ele é muito palpável, então você consegue, se colocar a mão na sua região do tornozelo, você vai ver uma proeminência óssea. Essa proeminência é o maléolo lateral. O medial você também consegue reconhecer, então são partes bem palpáveis. Essa região, como você pode ver, ela apresenta vários ligamentos ao redor e por apresentar vários ligamentos ao redor, ela, né, é um pouco complicado quando você tem alguma lesão, alguma entorse, porque incha muito naquela área. Mas eu ainda vou explicar sobre entorse, principalmente sobre tipo de inversão e eversão, que apresentam grandes diferenças. O que é importante que você saiba agora é que esses 3 ossos vão formar a articulação do tornozelo. Esse é o pontapé inicial, é a parte básica, que você conheça, quem que forma essa articulação? Eu tenho uma articulação que é formada pela extremidade distal de tíbia, de fíbula, e aí o encaixe com o talos. Beleza, você está craque nisso, você já sabe, vamos dar sequência aos conteúdos, vamos ao quadro. Bom, agora, voltar ao slide e falar de ligamentos. Falar de ligamento na região do tornozelo é sim uma tarefa complexa, tá? Por quê? Porque eu tenho vários ligamentos que são necessários para garantir a estabilidade na região. Se eu falar para você que eu tenho 100 ligamentos pensando em tornozelo e pé, você vai falar, nossa, mas é muito, né? Mais de 100 ligamentos? Tem como eu decorar 100 ligamentos? Não, não tem. Não, realmente não tem, é muito complicado, mas por apresentar ossos de característica bem curta, principalmente quando a gente pensa no pé, eu preciso desses ligamentos, ok? E aí eu tenho vários exemplos, como o ligamento deltoide, o ligamento colateral lateral, o ligamento talofibular anterior, ligamento talofibular posterior, ligamento calcâneo fibular. Bom, esses são tipos, né, de ligamentos que podem ser encontrados. Mas você verá na base óvide que para eu chegar e realmente verificar esses ligamentos, eu tenho que utilizar muito a ferramenta RAID. Então, o que eu quero que você faça agora, acompanhe com muita atenção, porque aparece lá a estrutura, vai aparecer o tornozelo, eu terei que ir lá, tirar um determinado retináculo, apertar o RAID, aí você vai virar mais ligamentos e girar bastante essa tela para que você veja pelo menos o maior número de ligamentos possíveis nessa região do tornozelo. Então vamos ao quadro para que você conheça esta região. Nós iremos na base óvide. Já estamos na região do tornozelo. Então, estamos aqui, como você pode ver. E aí eu tenho algumas partes específicas. Eu só vou voltar tudo para você. Na verdade, eu vou utilizar o pé esquerdo, assim não preciso voltar. Você vê essas faixas um pouco maiores, que eu acabo de fazer a seta, são retináculos. Nós teremos que retirar essa parte dos retináculos para encontrar os ligamentos, que eles estão mais profundos. Então, vamos lá. Eu tenho outro retináculo, muito retináculo. O ligamento calcâneo fibular, como você pode ver. Ligamento calcâneo fibular é entre a fíbula e o calcâneo, óbvio, então o nome fica bem tranquilo para você. Tem mais um retináculo aqui. Falando em tornozelo ainda, eu tenho ligamento talofibular, obviamente,
Por onde que fica esse ligamento? Esse ligamento ele fica entre o talos e a fíbula, fica muito próximo do maléolo, tá? Então esse é o talo fibular. Eu tenho o ligamento tíbio-fibular anterior, obviamente, como o próprio nome diz, é o ligamento entre a tíbia e a fíbula. Tem o ligamento deltoide, ligamento tíbio-navicular medial, esse aqui era o tíbio talar anterior, também conhecido como deltoide, e esse ligamento tíbio-navicular. Tem outro flexor do retináculo, vamos tirar. Dá um zoom maior nesse pé esquerdo, como você pode ver. Ligamento tíbio-calcâneo, então entre a tíbia e o calcâneo. Eu tenho o calcâneo fibular e o tíbio-calcâneo, então serve para os dois nesse caso, tá? Os dois lados. Vamos retornar aqui, dar um zoom menor, para que a gente continue verificando os ligamentos. Aqui eu tenho o ligamento tíbio-talar posterior, entre a tíbia e o talos. Ligamento talo-calcâneo, talos e o calcâneo, tanto a parte medial como a parte posterior. Aqui atrás eu tenho o ligamento talo-fibular lateral, na porção lateral. Então, olha só quantos ligamentos eu tenho, tá? Um grande número de ligamentos pensando nessa região. Além disso, eu tenho ligamentos presentes no pé. A gente não pode esquecer que o tornozelo e o pé, eles apresentam características muito próximas, né? Características muito comuns, eles partilham das mesmas características. Eu tenho ligamento talonavicular. Esses ligamentos que estão mais próximos do tornozelo, como o ligamento interósseo, por exemplo, eles são ligamentos que, quando ocorre a torção, eles são acometidos também, né? Eles sofrem um pouquinho nesse caso. Então, esses tipos de ligamentos são importantíssimos para que você conheça a estabilidade da região. Por mais que o tornozelo seja uma articulação que apresenta em sua característica aquela parte de se adaptar às diversas superfícies e tudo mais, a própria articulação apresenta um número muito vasto de ligamentos. Isso é causado principalmente pelo que eu falei para você sobre as estruturas ósseas, mas também porque eu preciso dessa flexibilidade. Quem vai gerar essa grande flexibilidade, além da resistência, é o próprio ligamento do tornozelo. Tá? Então é importante que você saiba. Aí você fala, professor, mas eu preciso decorar todos os tipos de ligamentos. Olha, decorar o ligamento mesmo, pensando que são mais de 100 ligamentos, é um pouco mais complicado. Mas eu quero que você saiba esses ligamentos que eu passei na aula prática. Esses que você consegue se basear na base Ovid. Por isso que eu falei, dá uma olhada na base Ovid, faça seus estudos pela base Ovid, vai te ajudar bastante, você vai conseguir dar uma boa olhada em todos os aspectos da estrutura que você está estudando. Então, no caso da estrutura de hoje, é o tornozelo. Então, temos aí um bom tema, um bom assunto para conhecer. Bom, você conhece agora os ossos que formam a articulação, como essa articulação ela se dá, né? Eu falei para você no início desta aula prática que essa articulação ela apresenta 1 grau de liberdade apenas. Por que 1 grau de liberdade apenas? Quando a gente pensa em tornozelo, ele realizará a dorsiflexão ou a flexão plantar. Mas agora, qual que é esse movimento? Quem causa esse movimento? Então é isso que você dará uma olhada agora. Vamos ao quadro. Bom, eu vou trocar para o slide, depois eu retorno, mostro o movimento para você, para depois a gente atentar qual músculo causa o quê, tá?
Então, o movimento para baixo, eu tenho uma flexão plantar. Para cima, uma dorsiflexão. Esses são os movimentos que são realizados no tornozelo. A dorsiflexão, que é esse movimento para cima, ela tem uma amplitude de 0 a 30 graus, partindo da posição anatômica. Mas aí existe uma recomendação de avaliação do movimento do tornozelo, partindo do pressuposto que é a dorsiflexão, o movimento que eu quero analisar. Aí eu tenho quem? Eu tenho uma postura que é mais recomendada, que é quando você está sentado com os joelhos flexionados. A partir daí, você consegue pedir para que o paciente realize uma dorsiflexão, e aí nessa dorsiflexão você pode analisar e ver, ó, não, está ok, essa amplitude de movimento está ok, ó, ou não, essa amplitude de movimento ela está muito baixa, é de 0 a 30 graus, mas ela ainda está bem baixinha. Verificar alguns possíveis mecanismos, né, que podem ter alterado ela. Então, são vários pontos que podem ser levados em consideração. A flexão plantar, ela apresenta uma amplitude que não é alterada pela posição do joelho, porque não há músculos dorsiflexores que cruzam o joelho. Eu não tenho músculos biarticulares que fazem isso, tá? Os movimentos presentes que você vê aí, eles ocorrem no plano sagital e no eixo médio-lateral, ou também conhecido como látero-lateral, como você também conhece por diversas referências, pelo livro didático em si. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós iremos na base Ovid, então vai aí na base Ovid, retornamos à interface inicial e vamos em ações musculares. Vamos lá para baixo e eu tenho os movimentos do tornozelo. Veja que para movimentos do tornozelo, a base Ovid realmente me dá 2. Eu não vou dar atenção devida agora aos músculos, porque ainda faz parte de uma sequência presente nesta aula prática. Então, primeiro vamos dar uma olhada na dorsiflexão. Se é uma dorsiflexão e ocorre no plano sagital, eixo médio lateral ou látero-lateral, como você conhece, a melhor forma de verificar se o movimento está fazendo, que a pessoa está fazendo não é correto, é olhando dessa forma, tá? Nessa visão que você está tendo. Essa é a dorsiflexão da região do tornozelo, da articulação do tornozelo. Além da dorsiflexão, eu tenho a flexão plantar. Então, vamos lá embaixo. E aí eu tenho a flexão plantar, que é muito estimulada, principalmente quando a gente pensa em academias, que as pessoas querem treinar panturrilha e tudo mais. Eu faço um movimento de flexão plantar. Você pode ver aí. Tem vários músculos que vão auxiliar, né? Você tem aqui cranial longo, gastrocnêmio, mas ainda vai ser papo para outros momentos. Bom, então o que fica claro para você? O tornozelo apresenta um grau de liberdade apenas, faz esse tipo de movimento que você viu. E é muito importante como uma articulação que vai trabalhar no processo de estabilização, mas também flexibilidade de movimento. Bom, agora a gente tem atividade, você conhece já a nossa dinâmica de aula prática, sabe da importância de a gente falar um pouco sobre diferentes assuntos, um pouco mais ligados à sua futura ação prática, sua ação clínica mesmo. Então, vamos ao quadro para dar uma olhada. Vou voltar para o slide para falar dessa atividade. Qual a diferença
Qual a diferença entre a entorse de tornozelo em inversão e eversão? A entorse, ela é uma das principais lesões que vão acometer a articulação do tornozelo, tá? Então, quando a gente fala em entorse, muito provavelmente você conhece alguém que já teve, ou você já teve. Então, é muito comum, é uma das mais comuns. Eu mesmo reconheço, eu já tive muita entorse de tornozelo. Quem nunca andando, do nada, se você mora em um município que apresenta calçadas muito esburacadas, você sabe do que eu estou falando. Se você vai jogar bola em algum campo, esse campo, obviamente, não é aquele padrão, né? Aquela coisa super bonita, retinha, você sabe do que eu estou falando. Então, são aspectos normais, tá? Às vezes você também praticando alguma modalidade esportiva, já torceu o tornozelo, mas qual que é o mecanismo de lesão? Tá? O que ocorre quando eu tenho a entorse? E aí eu tenho dois tipos de entorse, sabendo que ela pode ocorrer tanto para a inversão como também para a eversão. E aí, qual a diferença entre uma e outra? Será que uma é mais grave do que a outra? Então, são vários pontos que eu preciso estar ligado nisso para saber. Chegou um paciente, ele teve uma entorse por eversão. Ela é mais grave realmente? Mas por que ela é mais grave? E por inversão, por que ela é tão comum, tá? Tudo isso é importante, tudo isso eu vou falar para você. Mas antes disso, antes de falar da entorse, você precisa compreender o movimento que o pé realiza em inversão e eversão. Então, vamos ao quadro, que nós iremos na base Ovid para que você veja a inversão e a eversão. Então, a gente já está no lugar certo de ações musculares. Vamos descer. E aí, temos a inversão, que é esta, e ocorre nesse movimento, como você pode ver. Ó, esse movimento que é o característico da torção, né, da entorse nesse caso, por inversão. Esta é a inversão. Temos também a eversão. A eversão, ela é um movimento contrário. Obviamente, você não está vendo uma entorse, você está vendo um movimento comum. A entorse é um movimento excessivo, seja por inversão, seja por eversão. Agora, o que distingue uma da outra? Qual a diferença entre a de inversão e a de eversão? Bom, a diferença está no movimento e nos ligamentos lesados. Você conheceu os principais ligamentos da região do tornozelo, principalmente entre fíbula e talos, entre tíbia e talos, entre fíbula e tíbia. Então, você conhece esses ligamentos que eu vou falar. A inversão excessiva, obviamente, se o pé faz inversão para que ocorra uma entorse de tornozelo, tem que ter uma inversão excessiva. Essa inversão excessiva, ela resulta no rompimento parcial do ligamento talofibular, então entre fíbula e talos, tá? E do ligamento calcâneo fibular. Veja, o movimento de inversão, ele está muito ligado também à fíbula, né, por apresentar esse aspecto lateral. Os ligamentos rompidos são dolorosos e apresentam um inchaço no local. Então, é muito comum você apresentar um inchaço logo depois, né? A gente fala, nossa, meu tornozelo virou uma bola, tá? É muito característico essa fala, é muito característica essa fala. A entorse por inversão, ela é mais comum aí por diversos fatores, tá? Como os ligamentos laterais do tornozelo, os ligamentos que ficam naquela região talofibular, não são tão fortes e espessos como os ligamentos mediais.
Então, aí eu tenho uma grande característica. Eu tenho um bom número de ligamentos, mas nem todos são fortes, dão aquela grande estabilidade. A fíbula fornece uma limitação ao movimento de eversão, tanto que, né, enquanto que a tíbia não oferece grande limitação à inversão. Então, a inversão, a tíbia, ela não limita muito. Agora, na eversão, a fíbula fornece essa grande limitação. Então, eu já tenho para o sentido de inversão um ligamento mais fraco, tá? Então, ele não consegue dar uma grande estabilidade, e eu tenho um osso que não vai atuar para limitar um determinado movimento. Então, olha só a desvantagem. A entorse por eversão ela é mais grave a partir daí, podendo ocorrer, inclusive, fraturas, principalmente em o quê? Fíbula, porque a fíbula oferece uma grande limitação ao movimento de eversão. Se existe aí uma eversão do pé muito forte, sim, uma torção por inversão muito forte, eu posso ter uma fratura acompanhando, tá? O ligamento mais acometido na eversão é o tíbio talar anterior, então, entre a tíbia e o talos, principalmente na região anterior. Então, fica muito claro para você como esse tipo de movimento ele tem o seu porquê, né? Você consegue compreender o porquê que o movimento, a torção por inversão, ela é mais comum. Então, as principais diferenças estão justamente na estrutura. A gente costuma pensar, não, é porque um é por inversão, outro por eversão, não é só no movimento. A estrutura em si, ela é toda programada para que uma parte, ela realmente sofra um pouco mais de estresse do que a outra. Então, essa parte da inversão, eu tenho ligamentos que não são tão firmes e são mais fracos do que os ligamentos mais próximos da região da tíbia com o talos, tá? E aí, além disso, a própria fíbula, ela realiza uma limitação maior ao movimento de eversão, então à resistência, do que a tíbia realizará uma certa limitação ao movimento de inversão. Essa desvantagem mecânica acaba sobrecarregando um pouco esse desvio para o lado da inversão. Então, esse desvio, essa entorse, na grande maioria dos casos, ela decorre de inversão. Quer dizer que não vai doer? Não. Quer dizer que pode doer bastante, quer dizer que pode romper ligamento. Lembrando que o ligamento não regenera. Então, você tem vários pontos a prestar atenção e também compreender essas estruturas. Se você parar para pensar nas estruturas ao redor, você já consegue buscar algumas respostas como essa que eu coloquei nessa atividade. Lembrando que você pode, sim, ter algum paciente que apresente uma determinada entorse por inversão ou eversão. Ok. Agora, quais são os tratamentos fisioterápicos, né, fisioterapêuticos, que devem ser realizados? Bom, primeiro, você precisa fazer analgesia. Um dos principais sintomas de torção, né, da entorse, é a dor. A dor e a limitação funcional. Então, ele não consegue realizar os movimentos. Ele tem alguma limitação mesmo na articulação. Dependendo do grau, né, do tipo de entorse, de como foi essa entorse, tem casos que você tem que colocar uma órtese, né, estabilizar completamente o tornozelo e aí, a partir disso, continuar seu tratamento. Pensando em analgesia para tirar a dor, depois você pode trabalhar com processos de propriocepção. Você tem órgãos tendinosos que são muito importantes, que vão realizar essa parte de percepção de movimento. Se você tem essa ruptura, você tem um grande problema em passar a informação sobre a posição do seu pé, em reconhecer mais ou menos se ele está fazendo uma boa inversão ou eversão.
Então, é um tipo de lesão que a gente tem que ficar muito esperto, muito cuidado. Trabalhe a propriocepção. E aí tem vários aparelhos, vários instrumentos onde você consegue realizar esse apoio à propriocepção. Depois, você consegue realizar a aplicação, né, de diferentes temperaturas, crioterapia, aplicação de calor e frio, também fazem parte da analgesia, e depois fortalecimento. Lembrando, se você teve que ficar parado um tempo, o fortalecimento é essencial. Aí, se faz o fortalecimento, se ganha toda a estabilidade na região de novo, aí sim está liberado para a prática, pode seguir. Agora, se é por eversão, muito cuidado. Dependendo do grau, pode ter fratura, e aí, meu amigo, aí demora mais tempo, você tem que se cuidar muito mais, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira atividade, nós temos mais atividade ainda, mas a... Resolvi parar um pouquinho agora, ao invés de falar no final. Nesse caso, quando o paciente chega para a gente, o que é mais difícil para a gente tratar esse paciente de ter uma evolução são duas coisas: o medo e a dor. O medo, na verdade, é de sentir mais dor e também de não conseguir ficar de pé e andar de novo normalmente, cair e quebrar, ou lesionar outra vez um ligamento, né? Até mesmo causar um grau maior do que ele já teve. Então, o que é mais limitante para a gente no tratamento desse tipo de paciente, principalmente se ele for uma pessoa mais idosa, é o medo de sentir dor e de acontecer outra vez, né? E outra coisa que ele estava falando é esses pacientes, a tendência do tratamento deles é ser um pouquinho mais longa, dependendo do que aconteceu, né? Se foi algo mais leve, lógico que provavelmente a gente leve menos tempo para recuperar. Mas se for algo mais intenso, mais específico, se teve cirurgia, tal, é mais difícil de recuperar. Dependendo, a gente pode levar de 3 a 6 meses, a um ano. Se houve fratura, né? A gente pode levar cada vez mais tempo. Não só pelo fato do que aconteceu, mas pelo fato dessa limitação funcional, né? E do medo do paciente mesmo. Vou voltar lá pro vídeo. Agora eu quero falar dos músculos presentes na região, músculos que vão atuar para os movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Então, muita atenção agora, vamos à base Ovid. Então, estamos já aqui na base Ovid, aliás, né? Resolvi parar de novo, porque exatamente essa imagem que ele está mostrando, aí que está na tela, ele diz mais especificamente, ele mostra mesmo por que esse tipo de entorse é mais complexo. Se você reparar, na hora que faz para o lado da fíbula, eu tenho bem menos espaço do que para o lado da tíbia. Se você olhar, na hora que eu soltar a imagem de novo, vocês vão observar que para o lado da tíbia eu tenho um pouquinho mais de espaço. Por isso que quando eu tenho uma entorse para o lado da fíbula, acaba gerando fratura com mais facilidade. Eu vou soltar e vocês deem uma observadinha aí. Vamos dar uma olhada, sair daqui, ir para sistemas. De sistemas, nós iremos para sistema muscular. Opa, voltar, cliquei aqui. Beleza? Vamos selecionar essa parte de ankle e foot, tornozelo e pé.
pé. Olha só a quantidade de músculos que passa aqui embaixo só no pé, tá? Exemplo. Ok, esta é a região muscular. E aí, no slide, eu vou te mostrar qual é a região que a gente vai dar uma grande atenção. Bom, músculos atuantes para os movimentos do tornozelo, eu tenho o gastrocnêmio, o sóleo, lembrando que a junção deles, né, forma o tríceps sural, músculos fibulares, fibular longo, fibular curto, tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos, ok? Esses são os principais músculos para atuantes no movimento do tornozelo. Voltando aqui, você consegue dar uma olhada na Vasillovich, esses músculos. Eu vou começar pelo maior, mais conhecido, que é o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, ele apresenta uma origem na coxa, né, no fêmur, e a outra do outro lado do fêmur, também, né, presente na coxa aí. E a sua inserção, ela é no tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles é uma estrutura muito importante, principalmente para a locomoção. Então, olha só o gastrocnêmio aí, como ele surge. Ele auxiliará no movimento de flexão plantar e de flexão do joelho. Então, beleza. Se eu retiro o gastrocnêmio, eu tenho o sóleo. Sóleo, dá uma girada aqui. Ele apresenta a sua inserção no calcâneo e sua origem na tíbia e na fíbula. Então, o sóleo, ele sai de tíbia e fíbula e desce até quem? Até o calcâneo. Bom? Estou na flexão plantar. Vamos retirar ele daqui também. Continuar. Nós temos o tibial posterior. Tibial posterior tem a sua origem na fíbula, na membrana interóssea e tem a sua inserção no osso navicular e no segundo metatarsal. Trabalhará na flexão plantar e na inversão do pé. Tiramos ele. Flexor longo dos dedos. Fibular longo, falei dos fibulares. Fibulares nós temos como origem na fíbula e como inserção no cuneiforme medial. Então, origem fíbula, inserção no cuneiforme medial. Esse aí é o músculo fibular. E tem o fibular curto ainda. Vamos retornar. Vamos tirar esse fibular longo. Está bem escondido aqui o fibular. Flexor do hálux. Peroneal breve. Aqui, ó, fibular curto. Aí ele terá origem na fíbula, inserção no quinto metatarso, fica um pouco mais lateral, né? Temos o tibial anterior, também quis dar um bom destaque nele. A origem do tibial anterior é na tíbia e a sua inserção, ela apresenta duas inserções no cuneiforme medial
e no primeiro metatarsal, atua na dorsiflexão e na inversão do pé. Então, retiramos ele também. Opa, volta, retira. Extensor longo dos dedos. Extensor longo dos dedos, ele representa duas origens. Então, uma está na tíbia, a outra está na fíbula. Então, ele tem duas origens. Ele sai da tíbia e sai da fíbula, extensor longo dos dedos, e tem a sua inserção na quinta falange distal. Então, ele realmente é um músculo bem longo, tá? Ele vai atuar na dorsiflexão, na inversão do pé e na extensão dos dedos do pé. Extensor longo do hálux. Opa. Voltou aqui. Vamos estirar de novo. Aqui, extensor longo do hálux. O extensor longo do hálux terá uma origem na fíbula e terá a sua inserção na primeira falange distal. Então, sai da fíbula e inserção na primeira falange distal para o extensor longo do hálux. Então, você pode compreender todos os músculos que realizam, né, que são atuantes no tornozelo. Então, eu falei para você de gastrocnêmio, falei músculo grande, muito forte, falei do sóleo, lembrando que o sóleo, junto com o gastrocnêmio, eles formam o tríceps sural. Falei dos músculos fibulares, o fibular longo e o fibular curto. Falei do tibial anterior, mostrei para você, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Então, eu passei para você todos esses músculos importantes. Agora sim, a gente vai dar uma olhada lá no próprio movimento e quais são os músculos que estão atuando lá na base óbite. Então, voltamos à base óbite, vamos à interface inicial dela. Ações musculares, muscle actions, aqui no seu canto superior direito. Vamos começar pela dorsiflexão. A dorsiflexão ela está sendo realizada, como você pode ver. E aí eu tenho músculos que vão auxiliar, como o extensor longo dos dedos e o tibial anterior. São os principais músculos atuantes quando eu realizo a dorsiflexão. Agora, quando eu realizo a flexão plantar, aí eu tenho um maior grupo de músculos participando. Maior mesmo. Você vê o gastrocnêmio. Obviamente o sólio está por baixo aí, né? Aqui o sólio. O fibular longo e o fibular curto. Esses são os músculos que atuarão, né? Tem até o flexor longo do hálux aqui. E desse lado, flexor longo dos dedos. Então, esses são os músculos que vão ser muito úteis. Tem aqui o plantar para dar uma estabilização. Para o movimento de flexão plantar. Ok? Bom, você conheceu, então, os principais aspectos relacionados aos músculos que são atuantes na região do tornozelo. Então, músculos da parte anterior, né, e músculos da parte posterior. Músculos que vão realizar a dorsiflexão e outros que realizarão a flexão plantar. Ok, agora tem uma última atividade para encerrar esta aula prática, então vamos ao quadro, vamos a essa atividade. A gente volta para o slide. Chega lá no o que é a paralisia do tríceps sural. Como essa condição ela pode afetar nossas tarefas cotidianas. Primeiro ponto que eu quero destacar, vendo até essa figura, é tríceps sural, você sabe quem forma, né? O gastrocnêmio mais o sólio. Agora, e quando ele para?
quando existe a paralisia, o que é, aliás, essa paralisia? Pode acometer quantas pessoas? Como que funciona? Bom, a paralisia ela vai ocorrer no gastrocnêmio sóleo, né, no grupo gastrocnêmio sóleo, uma vez que é no tríceps sural, e vai impedir principalmente o indivíduo de se elevar na ponta dos pés, ou seja, de realizar a flexão plantar. Se eu tenho eles como os principais músculos atuantes para a flexão plantar, o primeiro resultado dessa paralisação, dessa paralisia, seria o quê? Parar, né, realmente, né? Não faço mais esse tipo de movimento. A marcha ela é afetada, enquanto que correr e saltar fica praticamente impossível. Então, olha só como é grave essa situação. Pode ser encontrado em pessoas que apresentam espinha bífida e pessoas pós-poliomielite, tá? Então, aí tem um ponto super importante quando falando em poliomielite, que é a própria vacina, tá? A paralisia bilateral, ela pode ainda causar perda do equilíbrio em pé, até porque, né, você não tem força muscular suficiente para impedir que a tíbia de flexionar e colapsar sob o pé. Então, ela realmente, você não consegue impedir dela flexionar toda, né, descer toda e colapsar sobre o pé. Então, é uma condição muito complicada, muito perigosa, e que um dia pode chegar até você. E aí, o que você deve fazer nesse sentido? Primeiro, procurar estímulos que tentam realizar, né, tentar mudar essa situação da paralisia. E, enquanto isso, também realizar o fortalecimento, até porque nem sempre essa paralisia ela ocorre de uma forma permanente. É importante destacar, nem sempre, por isso que eu falei que dá para, em alguns casos, revertido, em outros, infelizmente, não. E aí, o que deve ser feito? Primeiro, um fortalecimento geral de toda a estrutura. Pense que você não tem mais uma parte importante, né, músculos que não estão trabalhando para realizar a flexão plantar, assim a própria dorsiflexão ela é impedida, o processo de caminhar ele fica muito irregular, tanto falando em comprimento como em largura de passo, você tem um pouco de problema em realizar esse tipo de tarefa. E como correr e saltar, é necessário que você tenha uma atividade bem completa de gastrocnêmio, fica basicamente impossível porque você teve o que? A paralisia. Então, com a paralisia fica muito complicado realmente de realizar esses tipos de atividade. E aí, obviamente, atuar, né, pensando na analgesia, tomar muito cuidado com as superfícies que você está realizando a palpação, tentar não deixar rígido aquela parte muscular, né, por mais que ela apresente essa paralisia. Então, são vários pontos que devem ser levados em consideração quando a gente fala da paralisia do tríceps sural, que ela é essencial para a marcha, essencial para a locomoção humana. Então, você vê como a gente chega já num ponto da disciplina, da aula prática, onde você sai daquela estrutura de conhecer a coluna, conhecer quadril, são importantes, são muito. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho uma parte de sustentação de peso, de estabilidade. E agora eu estou falando basicamente de locomoção. E qualquer dificuldade nessa área, qualquer dificuldade presente no músculo ou articulação, acaba sobrecarregando. Então, se no joelho eu tenho estruturas que procuram dar uma grande estabilidade, como discos cartilaginosos, como os próprios ligamentos, e quando eu perco um deles, quando eu tenho alguma lesão em algum deles, eu posso comprometer toda a estrutura. Para o tornozelo é a mesma coisa. Então, se eu tenho essa paralisia do tríceps sural, eu não consigo realizar das tarefas mais simples, por exemplo, que é a própria caminhada.
Então, é um ponto que a gente precisa destacar, de conhecer toda a anatomia para compreender, ó, esse movimento está sendo realizado da forma errada, esse movimento está sendo realizado da forma correta. Então, eu digo, não é preciso que você decore todas as estruturas, você não tem que ver isso de uma forma que precise decorar, mas sim saber. Se a gente vai trabalhar com o movimento e até correção em um aspecto clínico, você precisa conhecer a anatomia da região, conhecer as articulações presentes, conhecer os músculos presentes também. Nessa aula prática não foi diferente falando em tornozelo. Por quê? Eu falei para você como o tornozelo é formado, então nós temos ele como a extremidade distal de tíbia e fíbula, e também o talos. Então você tem extremidade distal de tíbia, fíbula, e o talos como um encaixe, então eles se encaixam lá. Aí você tem a articulação do tornozelo. É uma articulação que ela vai realizar 2 movimentos principais, então é 1 grau de liberdade apenas. Ela realiza a flexão plantar e também a dorsiflexão. Tem mais de 100 ligamentos, pensando em complexo tornozelo e pé, muitos ligamentos, você viu os principais, principalmente aqueles que estão entre tíbia e fíbula, entre fíbula e talos e entre tíbia e talos. Com o conhecimento dos ligamentos, você pode compreender os protocolos de entorse, né? As diferentes entorses que existem. Então, a entorse por inversão, que é aquela mais comum, e a entorse por eversão, que é um pouco mais grave, mais perigosa, porque pode envolver muitas vezes fratura na fíbula. E aí eu tenho vários fatores que contribuem para que a torção por inversão seja mais comum, como a estrutura dos ligamentos e a própria função óssea de tíbia e fíbula, que serão diferentes para cada um. Então, olha só a importância que tem você saber disso. Depois, falei para você sobre os movimentos, né, os músculos atuantes na região do tornozelo, que vão atuar tanto para a flexão plantar como para a dorsiflexão. E mostrei os movimentos característicos para você. Então, a gente foi lá na base óbvia, você conhecer os movimentos, tá? Quais músculos que vão atuar principalmente nesse movimento. Você viu que para o movimento de dorsiflexão eu tenho um número menor de músculos quando comparado ao movimento de flexão plantar. E encerrei com este caso clínico de uma pessoa que apresentaria, no caso, uma paralisia no tríceps sural. E perguntei para você o que é essa paralisia, como pode ser realizado tratamento também. Então, eu recomendo que você continue seus estudos, tenha as atividades aí que eu passei dentro dessa aula prática, para que você pesquise mais, vá mais a fundo, veja a forma de tratamento, porque pode chegar, sim, para você um paciente neste caso. E aí, o que você vai fazer? Tá certo? Bom, quero agradecer imensamente a sua atenção para esta aula prática, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês sobre o exercício é que tem uma hora que ele fala sobre o momento que o paciente, entre aspas, né, ele desaprende como que anda, como que pisa. A princípio, uma forma interessante de aplicar esse tratamento é colocar o paciente de frente para o espelho, para assim ele poder observar se está executando de maneira correta ou não. E posteriormente, a gente tira ele de frente do espelho para que ele possa recriar isso, porque é algo natural. É algo que a gente faz naturalmente, sem ter que pensar como se faz. Porém, quando acontece alguma coisa que leva o paciente, né, a ter esse, entre aspas, vamos dizer, esquecimento, é bacana no princípio a gente colocar ele de frente para o espelho, para ele poder ter a concepção de novo, para ele saber o que ele está fazendo, e depois tira, que assim ele vai começar a botar em prática e vai fluir como se
nele não tivesse esquecido, né? Então, assim, é só uma forma bacana da gente trabalhar com esse paciente, né? E a propriocepção dele. Foi isso, meninas. Tudo certo? Tudo. Tudo certinho, muito Certinho, bom. professor. Então tá. Ainda estou à disposição. Apaixonada nessa matéria. Oi? Apaixonada nessa matéria. Eu sei. Eu sei que você gosta. Então, se você precisar de alguma coisa, você e todas as outras, é só me falar, tá bom? A gente se encontra amanhã. Tudo bem. Um beijo. Ah, meninas, não saiam, meninas. É, só mais uma coisa que eu ia comentar no início e eu acabei esquecendo. Eu preciso que vocês me entreguem o relatório até na quinta-feira. Não, deixa eu ver, deixa eu relembrar. Preciso que seja até o dia 3, sexta-feira. Eu entreguei, eu entreguei o AP6 desse daí. Foi, não sei se foi ontem. Acho que foi ontem. Tá, eu vou dar uma olhada direitinho, mas é para todas vocês. O meu prazo máximo é sexta-feira, porque o meu último dia de lançamento é dia 4, no sábado. Então, eu preciso que vocês me entreguem, porque é a nota de vocês também que vai em relação ao relatório. E eu ainda tenho mais duas vaguinhas lá que eu preciso muito que vocês se prontifiquem para poder fazer, porque senão eu não consigo fechar a nota de vocês. Eu não, né? O sistema. Tá bem? Pensem com carinho e se prontifiquem lá, por favor. Sim, tá bom. Um beijinho, boa noite, bom descanso e até amanhã. Boa noite, meninas. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau.